Fala galera, professor Edu Lopes, o boladão, mais uma vez na área e agora para falar sobre dinâmica, beleza? Então vamos começar a partir de hoje o curso de dinâmica e em particular nesta primeira aula vamos falar sobre força resultante. Galera, o que nós temos que entender por dinâmica? Dentro da física, nós temos uma parte que serve para estudar somente movimentos, que é a mecânica. Ela é constituída de cinemática, dinâmica e estática. Pelo que nós estudamos em cinemática, ela estuda o movimento, porém a cinemática não se preocupa com suas causas. E aí que está a diferença da cinemática para a dinâmica. A dinâmica vai estudar movimento? Sim. Porém, o objeto de estudo da dinâmica é se preocupar com o que causa os movimentos, o que produz os movimentos. Então, a causa do movimento é o objeto de estudo dentro da dinâmica. E aí, se você parar e observar, para você movimentar algum corpo, é necessário que, para que ocorra este movimento, é que nós aplicamos nesse corpo uma força. Então a força é o agente físico responsável por produzir movimento. Beleza? Então se a dinâmica estuda o que causa movimento e o que causa movimento é força, então basicamente o objeto de estudo da dinâmica é a própria força em si. Porém, força não produz somente movimento, queridos. A força é o agente físico que nos traz equilíbrio. Graças à força é que nós conseguimos, graças a forças é que nós conseguimos equilibrar corpos. Força também causa deformação, galera. Então, uma outra consequência da aplicação da força é deformação. Quando, por exemplo, você amassa uma folha de papel, você está deformando, aplicando uma força na mesma, né? Quando a colisão entre dois automóveis, eles se deformam porque um aplicou a força no outro. E o principal, senhoras e senhores, que nós vamos precisar: força produz aceleração. Força produz aceleração. E se nós recapitularmos o que é aceleração, é a taxa de variação de velocidade. Então não esqueça principalmente dessa terceira consequência de força. Força produz aceleração. Beleza, galera? Tranquilo? Então, quanto a forças, sabendo que essas são as consequências das forças, nós vamos ter presente na natureza dois tipos de forças. As forças de contato, que são aquelas que para existir tem que existir o contato físico. Por exemplo, essa pessoa aplicando uma força nesse carro tem que ter o contato físico da mão da pessoa com o carro. Então, necessariamente, essa força, se precisa de contato físico, então nós chamamos de força de contato. Beleza? Outros exemplos de força de contato são a força normal e a força de atrito, que nós vamos estudar. A tensão também nas cordas, a atração é um exemplo de força de contato. Já as forças de campo, que é outra classificação para força, são aquelas que agem à distância, que não precisa de contato físico, como por exemplo a força-peso, como por exemplo a força gravitacional, a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Quando algum corpo cai, está atuando a força-peso, está atuando a força que a Terra aplica, e aí essa força age à distância. Assim como a força-peso, temos também como forças de campo a força elétrica, a força magnética, as forças nucleares e assim por diante. Beleza, galera? Tranquilo. E aí, no Sistema Internacional de Medida, quando nós começarmos a calcular força, a unidade vai ser Newton, em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. Então, seu nome ficou como a unidade de força. Temos outras aí como quilograma-força, o grama-força, o dina. Porém, o que nós mais utilizamos é nada menos que a Newton para unidade de força. E aí apresento uma relaçãozinha, caso seja necessária, é bem pouco provável, a relação entre quilograma-força e Newton. 1 quilograma-força
equivale a 9,8 newtons. Beleza, galera? E aí nós entramos na parte principal do nosso assunto, que é a força resultante. Galera, entenda como força resultante uma força que vai simplificar as outras dentro de um sistema de forças. Opa, peraí, ficou complicado, calma. Primeiro, o que é sistema de forças? É quando o corpo está submetido a mais de uma força. Então, se eu tenho, por exemplo, este corpo aqui, ó, você observa que nele vai agir mais de uma força. Temos a força 1, força 2, 3 e a força 4. Então, o que é o sistema? O que é a força resultante? A força resultante, queridos, é eu simplificar todas essas forças em uma só. É eu representar a atuação dessas quatro forças em uma única força. É como se eu juntasse essas quatro forças, fazendo com que tenha um único resultado, que é a força resultante. E ela produz o mesmo efeito do que as quatro forças estão agindo nesse corpo. Digamos que a ação dessas quatro forças faz esse corpo se movimentar nesse sentido para a direita. Então, quando eu substituo essas quatro forças por uma única força só, que é a resultante entre elas, a força resultante mantém o mesmo efeito, empurrando o corpo para a direita. Então, por favor, não esqueça, força resultante é aquela que vem para substituir todas as forças dentro de um sistema. É uma forma de eu simplificar o sistema de forças. Beleza? E aí temos que analisar as quatro situações para a força resultante. O primeiro caso é quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então percebe que a força 1 e a força 2 estão ambas na horizontal, sentido para a direita. Beleza? Nesse caso aí, para eu substituir, para eu representar essas forças através da resultante delas, é como se eu somasse essas duas forças, já que elas estão no mesmo sentido, uma está auxiliando a outra, beleza? E aí eu somando essas duas forças, eu vou ter a resultante entre elas. Beleza? Então, se essas duas forças, digamos que fosse de 5 newtons, então sobre esse corpo agiria uma força de 5 newtons força 1, mais 5 newtons a força 2, então daria a resultante, a força total aí do sistema seria de 10 newtons. Beleza? Professor, onde é que eu posso observar isso? Ora, imagina aí uma galera tentando empurrar o carro. Se nós desconsiderarmos o atrito entre os pneus e o solo, vamos ter somente força atuando nesse carro para a direita. Esses camaradas todos empurram o carro, aplicam uma força no carro na mesma direção e no mesmo sentido. Então recaímos no primeiro caso aí em que as forças se auxiliam. Beleza, galera? Agora, se as forças tiverem sentidos opostos, e aí se tiverem sentidos opostos, nós vamos ter a força 1 para a direita, a força 2 para a esquerda. Então tu percebes agora que essas forças são concorrentes, estão nos sentidos contrários. E aí, quando isso acontece, a força resultante vai apontar para o sentido da força de maior intensidade. Se nós observarmos de novo, a força 1 é mais intensa. Então a resultante vai ter o mesmo sentido da força de maior intensidade, que seria a força 1. Por isso que a resultante aponta para a direita e empurra o corpo para a direita. Beleza? Então, neste caso aí, a resultante seria a subtração entre as forças. Tá certo? Então, se tem uma força para a direita de 10 newtons, outra para a esquerda de 7 newtons, então eu subtraria 10 menos 7, a resultante seria de 3 newtons para a direita. Tranquilo, suave. Uma aplicação disso seria, por exemplo, aquela brincadeira quando vocês eram crianças, o famoso cabo de guerra. Ganhava a equipe que aplicasse maior força, porque quem aplicasse a força de maior intensidade era para onde apontaria a força resultante. Beleza, galera? Um detalhe é, se essas forças no sentido contrário tivessem o mesmo valor, tivessem a mesma intensidade, aí eu subtraria dois valores iguais, a força resultante seria zero. E o que significa dizer força resultante zero? Que o corpo estaria em equilíbrio. Beleza? Não esqueça desse detalhe. O terceiro caso, senhoras e senhores, é quando as forças são perpendiculares entre si.
E aí, sendo as forças perpendiculares entre si, a resultante aparece entre as duas forças. Lembremos que forças perpendiculares quer dizer que entre elas existe um ângulo de 90 graus. Então, a força resultante vai aparecer entre as duas forças aí. É na direção, é na orientação da força resultante que o corpo se movimentaria. Beleza? Então, galera, se eu transportar esta força para onde eu transportei aí, ó, você percebe que eu tenho um triângulo retângulo aí. E a força resultante acaba sendo, neste caso, a hipotenusa do triângulo retângulo. E como é que nós calculamos a hipotenusa no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, o famoso Tel-Pit. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos para quando as forças forem perpendiculares. E o último caso, o quarto e último caso, é quando as forças são oblíquas, ou seja, quando forma-se um ângulo qualquer entre as forças, só que esse ângulo não pode ser 0, não pode ser 90 e nem 180 graus, senão recaía nos 3 casos que nós acabamos de ver. Beleza? A resultante vai se meter entre as duas forças, e aí para nós calcularmos a intensidade é através dessa merenda aí para ti, olha, que nós chamamos na matemática de lei dos cossenos, beleza? Assim nós calculamos a intensidade da força resultante quando as forças formarem um ângulo que não é 0, nem 90 e nem 180 graus. Beleza, galera? Então assim nós calculamos, assim é o cálculo da força resultante que nós vamos precisar muito nas nossas próximas aulas dentro de dinâmica. Até o nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.